Oi gente, seja bem-vindo ao Amar e Viajar. Meu nome é Laísa Camargo e hoje eu tô aqui com o Kainan Ito. Oi Kainan. Tudo bom? Muito obrigada por estar aqui gravando comigo. Eu que agradeço. O Kainan viajou vários lugares e especialmente passou 3 anos por algumas partes da África. Procede, 3 anos. Meu Deus, me conta um pouquinho como que foi essa experiência toda lá. Cara, era pra ser um intercâmbio de inglês. Nunca tinha viajado antes. Eu tava morando em São Paulo, tava trabalhando com produção de exposição e junto com meu pai em festivais. E em um dado momento minha mãe falou assim, vai fazer um intercâmbio de inglês. Aí Legal. dentre as opções, no final foi Cape Town. Ou seja, eu era para estudar no período de alguns meses e retornar ao Brasil, só que acabou não acontecendo. E nesse tempo, muita coisa aconteceu. Acabei trabalhando como guia de hiking ilegalmente, então não foi tão ilegal de acordo com as regras. Comecei a trabalhar também ajudando os estudantes a encontrarem imóveis para quem estudava em escolas, ou seja, no meio tempo que eu estava estudando inglês, também consegui gerar um dinheirinho no caixa. Sim. E em um dado momento eu estava tão feliz que eu não via sentido em voltar pro Brasil. Falei, cara, por que eu vou voltar? Eu tô aprendendo inglês, estava ganhando dinheiro, tô com super amizades aqui, nada me puxa de volta. Eu falei, eu vou tentar continuar nesse país e foi o que eu tentei. Então tentei estender meu visto legalmente, Certo. acabou não, então tentei visto de voluntariado, visto de residência, visto todos os tipos, Todas as possibilidades. e todos foram negados. Não. E eu disse pra mim, bem, não deu certo do jeito correto, vou tentar o lado legal, tô apto a sujar as mãos. Então falei com o pessoal lá de Bangladesh, que tinha um esqueminha, resumo, não deu certo também o visto legal. Aí eu tive um site, tipo, coisa espiritual, claro, cada um acredita no que quiser, mas pra mim foi tipo projeções na cabeça e uma voz dizia, por que você não continua viajando na África? Aí na hora, aquele dia, eu comecei a pesquisar na internet como viajar barato, aí cheguei pela palavra Workaway, nunca tinha ouvido falar, mas nunca tipo, pesquisei a fim como é que funcionava, que tinha que pagar uma taxa. Aí naquela hora, faltava 3 dias para o meu avião voltar para o Brasil, e eu tinha que decidir. Aí fui pesquisar os países, Namíbia, Botsuana, ninguém não tinha nenhum host. Aí lá no Zimbábue uma mulher me respondeu, olha Kainan, você pode vir aqui daqui 2 dias trabalhar. Aí fui lá ver como é que consegue visto no Zimbábue, consegue na fronteira. Falei, olha, dá pra pegar na fronteira, não precisa aplicar. Não sabia nada de visto na época, nem imaginava que você tinha que aplicar para alguns países. Fui lá, vi a passagem, comprei, era 2 dias, ou seja, a primeira viagem na minha vida de outro país, já era de 48 horas. E dali começou, não era mochileiro, não tinha experiência, só sei que eu vendi minhas mochilas de rodinha, vendi minhas calças, as roupas de botão que saía, comprei uma mochila cargueira, comprei uma bota de trekking, falei, tô indo pro Zimbábue, sem nenhuma experiência. E já na primeira fronteira, já fui preso, porque eu disse que era jornalista. Você foi preso? Fui preso na fronteira. Me colocaram numa cela, porque no Zimbábue, naquela época, quem estava no poder era o ditador, Mugabe. E lá, o jornalista não é bem-vindo. Aí quando o cara viu lá que eu coloquei jornalista, olha, vai pra aquela sala ali. Aí fudeu, fui pra uma sala, fizeram interrogatório. Meu E, Deus! ou seja, a primeira travessia de um país já fui pra cela, e assim foi. E dali no meio do caminho, o propósito foi mudando e Zimbábue foi subindo, 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 até chegar ao Cairo, e nesse tempo foram 3 anos. No começo, você não tinha essa ideia de passar os 3 anos por lá. Nem que a vacatuça, nem cogitava. Se alguém me falasse isso, eu falava, você tá doido, você fumou. Entendeu? Nunca. As coisas foram acontecendo no meio do caminho, como também as rotas. Eu não sabia que eu ia pra Zâmbia. Era no momento, olha, pra onde é que eu posso ir? Eu posso ir pra lá? Vou pra lá. Dá pra ir pra lá? Vou pra lá. Entendeu? E assim foi. Era sempre tentar encontrar lugar pra ficar. Era assim que eu projetava minha rota. Se tinha um projeto voluntariado que eu encontrasse, eu tinha uma acomodação de 1 mês ou 2 meses, é lá que eu vou. Sim. Porque a grana não dava pra ficar se locomovendo toda hora. Sim. Então esse também foi um dos fatores que fazia com que eu direcionasse pra tal sentido. Sim, era isso que ia direcionando o teu roteiro de viagem, Sim, vamos sim. assim dizer. E como que foi essa experiência cultural com os povos africanos e quais regiões você passou? O que você sentiu de cada uma região? O que eu aprendi nesse tempo foi que cada país africano tem uma cultura muito única. A gente, antigamente, eu imaginava, a gente fala África, a gente generaliza ela, a gente Sim. esquece que são 54 países. Que é enorme, É né? enorme e a gente pensa, é África. Mas a dança é diferente, a forma como eles constroem a casa é diferente, a religião varia, uns são mais evangélicos, outros adventistas. Você começa a ver peculiaridade nas coisas, até a comida, alguns pratos, o formato do prato, a distribuição, tudo muda.
Então você começa a ver individualmente cada país. Então até quando alguém fala África, você tem empatia, você entende porque a pessoa fala, mas pra quem já esteve lá, fala, cara, é tão diferente, tipo, o Sudão do Zimbábue, que não tem... Uou, entende? Então, eu acho que essa troca de experiência e ver uma outra realidade faz com que você tenha mais empatia e entenda o porquê que a tal realidade é tal como ela é. Você começa a entender a economia em torno, entender por que as pessoas tratam de certa maneira os brancos, o turismo exacerbado. É só estar ali você vivendo. E assim, eu falo viajar, é você ter imersão local, não é viajar como turista. Sim, é você passar um tempo, você trabalhar na enxada, que é uma coisa tão... Você imergir realmente numa nova realidade, né? Sim. Vamos assim dizer. Pegar no braçal, que eu diria pra galera, onde você consegue de fato entender melhor com o olhar do africano e como o africano também vai te olhar, como um membro da família. Sim. E assim, você conseguiria contar pra gente alguma experiência que você teve assim um choque de realidade bem grande, assim, você não esperava ou te impactou ali de alguma maneira? Tenho. Acho que o que eu nunca vou esquecer foi quando eu tive uma experiência de morar numa tribo Maasai. Nossa! Que não foi através do meio turístico, não foi onde eu paguei, foi uma... Qual foi a história? Eu estava num projeto voluntário na Tanzânia, pelo Workaway, e nisso eu perguntei pro meu host, olha, tem como eu ir numa tribo Maasai, mas sem pagar, sem que envolva dinheiro, nem que eu trabalhe, eu compro um saco de batata, mas que não envolva a entrega de uma nota de dólares. Certo. Aí pergunto, Kainan, eu vou ver, difícil, mas vamos ver se é possível. Aí passou um tempo, ele chegou, Kainan, olha, tem um amigo meu que trabalha como guia, ele é Maasai, e ele falou que os irmãos dele vão ser circuncisados. Aí assim, você pode ir com ele, falou que você pode ir lá ver. Eu falei, caramba, eles vão ser circuncisados, não é uma coisa que você paga pra ver, olha, vou pagar, vai ser circuncisado. Daí no dia seguinte, falou, Kainan, acorda cedo, eles vão sair 4 da manhã. Isso eu lá encontrei, o nome dele era Frank, encontrei com o Frank, na hora ele bateu sinergia e falou, quem é você? Ah, eu sou jornalista, gosto de escrever. Bateu, viu que as ideias convergiram, falou, cara, quanto tempo você quer ficar lá na minha família? Ah, 2 semanas. Eu falei, cara, fica 2 semanas. E assim, sem envolver nada de dinheiro. Então, foi uma experiência única porque eu vi todo um processo de como é a circuncisão quando o garoto Maasai torna-se guerreiro. O que é a circuncisão para eles? É o momento onde o garoto se torna adulto. Então, quando ele vira homem. Vira homem para a aldeia, para a cultura deles. Então eu vi todos os vilarejos em volta, se encontrando com a família, trazendo oferenda, trazendo carneiro, trazendo comida. Isso não tem preço, não era uma coisa que eu podia comprar. Sim. Então foi uma experiência que foi através de uma certa maneira pelo Workaway, derivou dele, através de um contato. Então foi uma experiência única. E bem local, né? Muito local. Extremamente. Tipo, foi uma coisa que foi nesse momento que eu bebi sangue de bode, abati animais. Você bebeu sangue de bode? Bebi sangue de bode. E por que você bebeu? Por que eles bebem isso? Eles bebem porque eles acreditam que traz muita energia e força. E o fato de eu querer beber é tentar entender mais e pertencer a eles. É claro que eu não vou fazer isso, não tem sentido. Você está tão imerso naquela circunstância que não é turístico, é uma energia que te vai falar, Caio, vai fazer aquilo. Entendeu? Na hora se eu me perguntar qual era o gosto, não lembro disso. Porque minha cabeça estava tão programada, Kainan, faz aquilo, você vai pertencer e quando você beber aquele sangue junto deles, eles vão sorrir e falar, pô, ele bebeu aquele sangue. Ele faz parte. Ele faz parte da gente, ele saiu da zona de conforto, ele expandiu na verdade e agora a gente vai olhar ele com outro olhar. Sim. Então, se você me perguntasse, Kainan, você beberia sangue? Claro que não, jamais, você tá maluco. Mas na hora ali é tanta energia em volta que não tem como. Eu entendo. Então essa foi uma das experiências que não tem preço e foi bem memorável. Ok. E assim, dessa viagem toda, dessa jornada, né, que você passou de 3 anos, o que você acha que mais isso impactou na sua vida em questões assim de transformações pessoais? O autoconhecimento, onde você é exposto a realidades muito distintas. Você começa a se questionar o que é o certo e errado. Você começa a questionar os seus valores. Você vê culturas tão diferentes e fala, peraí, até que ponto o que eu acreditava era verdade? Sim. Uma coisa é a teoria, a outra coisa é quando você vai lá, você lê a Bíblia e vê aquilo de verdade. Você fala, cara, será que eu realmente acredito naquilo ou não? O exemplo disso é, em dado momento da viagem, eu me tornei vegetariano.
Só que passou pouco tempo, eu me vi numa situação que eu tinha que abater animais. Isso foi no Zimbábue. Não lembro agora o nome, ele falou assim, cara, você já matou alguma galinha antes? Eu falei, nunca matei nenhum animal. Então, hoje você vai matar. Eu falei, na hora eu falei, cara, não vou. Mas algo me disse, cara, você tem que matar, cara, né? Pra você entender o sentimento de matar um animal e o porquê que eles fazem isso, e você quebrar a ideia que o vegetarianismo tem que se aplicar para todos os lugares. Não. Quando eu matei essa galinha, eu chorei. Não consegui comer a carne, porque é a primeira vez que eu tirei vida de animal. Só que o que eu não via era o que estava por trás o que acontecia depois do abate, porque eu só focava no abate, na matança. Mas eu deixei de ver o lado que eles agradecem a comida, fazem uma oração, obrigado a Deus por uma comida, então eles têm apreço. E eu não conseguia ver esse lado, eu só estava focado no abate. Foram pequenas coisas simples que fizeram eu entender quem eu era. É a desconstrução. Eu falo, quando o pessoal me pergunta qual é a coisa mais difícil de viajar na África, não é o perrengue no ônibus, não é você chamar a atenção. Você vai se autodescobrir, e isso dói. Você vai começar a questionar a economia, você vai ver o quanto você é privilegiado, mesmo que a gente reclame da nossa moeda em relação ao dólar ou euro, e você vai ver que a nossa moeda é a segunda leve em comparação com as outras. Então você começa a ser mais grato por coisas. Você vê que a gente tem opções de comidas que eles não têm. Viajar, a gente consegue viajar, muitos brasileiros, tudo, você pode até parcelar, mas para a realidade de alguns é uma coisa impossível, até vamos dizer, na próxima vida. Sim. Não faz sentido de gastar tanto dinheiro. Então, não só por uma questão econômica, mas também por uma questão social, por uma questão de que o nosso passaporte, vamos assim dizer, tem mais livre acesso do que o de outras nacionalidades. Exato, a gente esquece que o nosso passaporte, a gente compara o passaporte americano, italiano, o europeu, e assim, entre o nosso passaporte e o deles, são questão de 15, 10 países, não é tanto. Sim. Nosso não está nos 50 países. Não. Então você começa a ver gratidão em pequenas coisas que até então você não via. Tomar banho quente, eu fiquei quase 2 anos sem tomar banho quente, eu tinha esquecido. E quando eu tomei banho quente, eu falei, uau, o que é isso? É doido, cara. Como é que eu nunca dei valor? A outra é, você também questiona comer com a mão, por exemplo, é um processo difícil, assim, que é tão normal, mas no começo não foi fácil de lidar, porque eu sentia repugnância nu, eu falei, cara, tô tocando na comida, tá errado isso. Mas depois eu comecei a ver, cara, comer com a mão é muito melhor do que comer com talher e faca. Você começa aos pouquinhos ir quebrando algumas crenças, né, que você tinha, e Exato. tinha aquilo como verdade absoluta, e vai vendo que não é bem assim, né, que tem uma outra forma de pensar, uma outra forma de viver, e que também não tá errado, nem a tua, nem a dele. Vai por água abaixo tudo que você acredita. A gente acha que o brasileiro sempre come individualmente, tem o prato, mas ali na África é sempre conjunto, divide, não existe, é bem inconcebível em algumas regiões. Por que você tem o seu prato, tem o meu prato? É um prato junto, a gente come junto. Aí você fala, caramba, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Até com a forma de casar, vários países se compra mulher, você tem que aceitar isso e respeitar, proveniente da cultura de onde eles vêm. Entendeu? Porque você fala no Brasil, olha, você custa 5 vacas. Se eu falar isso pra você no Zimbábue, você custa 10 vacas, olha, é um puto elogio. É um puto elogio. É um puto elogio. Se você fala no Brasil que você custa 10 vacas, você vai pra aquele lugar, né? É tudo uma questão de perspectiva. Exato. O certo e o errado é muito, muito, muito subjetivo. Vai partir da sua ótica, que o certo é errado. Então, se um dia você for para os países e alguém te oferecer 15 vacas, sinta-se feliz. Eu falo, nossa, muito obrigada. Você é valorizada. Eu valho 15 vaquinhas. Kainan, muito obrigada pela sua história. Incrível experiência, eu imagino que tenha sido. Espero muito fazer o mesmo pela África, assim, por mais países que eu puder para conhecer. Logo, logo. Muito obrigada. É nóis. Gente, obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.